Bem-vinda ao Natural Pod. Estamos em mais um episódio agora em vídeo. Estamos muito felizes que agora a gente tem o nosso programa em vídeo. E hoje a gente está aqui para poder conversar um pouquinho sobre um tema que, na verdade, são dois temas, né? A gente vai falar um pouquinho de crenças limitantes e um pouquinho de soft skills. Mas antes, a gente queria falar um pouquinho dos nossos parceiros, pessoas que estão nos apoiando. Fala pra gente, Amanda. Agora estamos nessa nova versão do Natural Pod e também temos novos parceiros. Então a gente quer agradecer muito a Chique Consciente pelos nossos looks. Então, maravilhosos. Todas as nossas roupas são da Chique Consciente, que é uma loja de moda circular que está totalmente ligado com o nosso propósito. E também a Ju Garcia, que fez esses arranjinhos lindos para complementar o nosso cenário. As duas lojas são de Tatuí, mas também funcionam online. E antes da gente começar, já começa a seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Eu vou deixar todos os nossos links, todos os arrobas aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as crenças limitantes. Mas antes, quando a gente foi pesquisar para entender um pouquinho mais sobre as crenças, eu descobri que existe um conceito de crença. Então, existem crenças que não são limitantes. O que é uma crença? Uma crença é uma verdade que você já tem sobre algum tema específico. Aquilo ali vai direcionar o que você pensa, como você se comporta e as decisões que você toma. Já está no seu subconsciente. É uma verdade absoluta para você. Então, é a sua verdade dentro de um tema e é muito difícil de ser mudada, porque é a sua verdade dentro daquilo ali. E ela existe exatamente para facilitar a sua adaptação dentro de um tema específico. É algo bem, assim, técnico no sentido de como o ser humano funciona, né? Como a nossa cabeça funciona e como que a gente consegue ir, o cérebro vai construindo, né, esses alicerces para que a gente consiga ter ali as nossas bases de construção mesmo da nossa personalidade, das nossas ações, de tudo que envolve a nossa vida como um ser humano social, né, dentro de uma sociedade, em relação a outras pessoas, em relação a nós mesmas, né, Sara, também. Essa construção envolve como a gente se vê também. Ela é a nossa verdade inquestionável, sabe? E uma coisa que é muito importante a gente entender é que a crença, ela é diferente do discurso. Então, se eu acredito que eu sou feia, não adianta eu dizer que eu me acho linda, que eu sei que eu sou merecedora de amor, que eu sei que eu me destaco nos lugares, porque o discurso é o que você fala, a crença é o que você faz. E eu dei um exemplo aqui do eu sou, né? Porque é parte de quem a gente é. Mas existem crenças de habilidade. Então, tem gente que fala, eu não consigo falar em público. Essa pessoa acredita, é a verdade absoluta dela, que ela não consegue falar em público. Então, ela vai estruturar todas as outras crenças baseada nessa primeira crença. Então, pode ser que ela escreva muito bem, e que ela fale, não, eu gosto de escrever, mas eu não sou boa falando em público. Pode ser que ela crie outras habilidades, que ela crie o caminho e o trajeto da vida dela voltado para tudo que distancie ela de um palco e de um microfone. Então, a crença é baseada, ela direciona as suas atitudes. O discurso não, é o que você fala. E a gente vê muita gente se contradizendo por aí, né? Demais, Sara. O discurso tá ali, às vezes, muito bonito, muito incrível ali, o que as pessoas gostariam de ouvir, mas quando a gente vê as ações que são baseadas nessas crenças, aí a gente vai entender aonde estão as raízes, né? Aonde que essas raízes estão fixas. E nesse contexto, a gente se coloca em várias situações também por ter essas crenças, né?
que são muito difíceis e que é também difícil depois a gente controlar, né, para onde vai. E aí muitas vezes a gente olha para trás e fala, nossa, que rumo que isso tomou? E na verdade, a gente começou essa construção de uma maneira que levou a tudo isso acontecer. É algo complexo da gente pensar também, né? E às vezes de você olhar para trás e ver que você já agia daquela forma em muitas outras situações e você segue repetindo aquele padrão, porque a sua base é aquela crença, né? A crença é muito difícil de ser modificada, mas é importante que ela tenha adaptações. Então agora a gente vai chegar na crença limitante. As crenças, elas são construídas na infância para facilitar o seu convívio ali nos seus ambientes, né? No ambiente familiar, no ambiente escolar. Então, você precisa dessas crenças para te encaixar nesses ambientes. Conforme a gente vai tendo as nossas vivências de vida adulta, essas crenças, elas precisam ser adaptadas para o nosso dia a dia e para o que a gente vive. Então, a gente vai vivendo novas experiências, vai criando maturidade e consciência do que a gente é e do que a gente acredita e vai ajustando essas crenças. Só que aí que é o problema. Às vezes, essa crença da infância, que era importante para você se adaptar num ambiente familiar e escolar, ela não sofre essa adaptação. Então, se você entende que você é inferior aos seus pais, porque você precisa seguir ordens e obedecer o que eles mandam, a professora, porque você precisa obedecer o que ela manda, na vida adulta, pode ser que você se sinta inferior, porque você não adaptou para entender que agora você é uma adulta, e que você tem as suas responsabilidades e você pode tomar as suas decisões. Então, às vezes, vira uma pessoa que está se submetendo a ordem dos outros, a vontade dos outros, muito mais do que ela precisava. Ela não conseguiu fazer essa adaptação. E quando a gente fala de nós mulheres, isso é muito latente, assim, também, né? Quando a gente olha para empreendedoras, né? A gente que se aventura aí nesse caminho do empreendedorismo, quer fazer um empreendedorismo diferente, aí vem essa crença ali também que muitas vezes é limitante de que a gente não é capaz de fazer tal ação, que a gente não tem aquela aptidão, que a gente não tem aquele conhecimento, que nunca aquele conhecimento é suficiente. Então, a gente está sempre buscando coisas e muitas vezes a gente não faz o que a gente quer fazer, a gente não coloca o nosso negócio no mundo, a gente não coloca o produto que a gente quer ver, essa mudança que a gente quer ver, porque a gente se limita nessas crenças de que a gente precisa obedecer a alguém que sabe mais, olhar para uma outra pessoa como um líder inspirador e não se coloca nessa posição de que eu sou essa líder inspiradora, né? Eu posso ter esse papel, porque a gente ainda está limitado nesse pensamento que não foi adaptado. Nossa, tem uma coisa muito legal desse contexto nosso feminino. Não é legal, mas é curioso, que é muitas vezes, nós mulheres, a gente tem essa crença limitante de que a gente não pode chegar em tal lugar, que não vai crescer tanto quanto outras empresas ou quanto outras autoridades naquele tema. E aí, a gente, que é mulher, a gente sabe que a gente precisa se esforçar. Outra crença. Então, a gente vai se esforçando, e vai trabalhando, e vai estudando, e vai crescendo. E aí, chega lá em cima, essa mulher, ela conquistou um monte de coisa, e ela não consegue entender que ela é merecedora dessas conquistas. Existe um conflito entre a realidade interna, que é a verdade dela, que é essa crença, e a realidade externa. Então, essa mulher já está numa posição de autoridade e de poder, mas ela não se acha merecedora. E aí ela vai falar, é porque eu tive tal oportunidade, é porque aconteceram essas coisas na minha vida, alguém me ajudou nessa jornada, mas sozinha eu nunca conseguiria. Mas todas as outras pessoas que chegaram nesse lugar também foi assim. Não é só ter a oportunidade, ela aproveitou aquela oportunidade, ela foi inteligente ali naquele lugar, ela soube gerenciar as emoções, ela chegou no lugar certo
mas ela não se acha merecedora. Então a crença ainda tá lá, é a verdade interna dela, entra em conflito com a verdade externa, e isso gera o quê? Sofrimento, né, amiga? Ela entra numa crise de que ela não merece aquilo ali e fica sofrendo, e sofrer gasta energia, e sofrer faz a gente tomar decisões erradas. Então, é difícil, né? Mas é importante que a gente tenha esse autoconhecimento e essa autoobservação para poder começar a entender aonde as nossas crenças estão direcionando as nossas atitudes. O que é discurso que eu não estou conseguindo transformar em atitude? E o que é atitude que está vindo que não está batendo com o meu discurso? É muito mais profundo, né? Com certeza. E esse ponto do autoconhecimento que você trouxe, Sara, é super importante para a gente conseguir realmente transformar essas crenças na nossa realidade, né? Então, é algo que é bem profundo, que exige que a gente olhe para pontos que muitas vezes são dolorosos da gente olhar, entender como que foi feita essa construção de bases e muitas vezes desconstruir essas bases. E quando a gente desconstrói alguma coisa e que fica um vazio nesse lugar, a gente não sabe muito bem por onde ir. Se a gente tem outras crenças que são limitantes, a gente vai pensar assim, nossa, mas agora tá vazio, não tenho mais nada. E agora? Tipo, tô sem nada, era melhor ter alguma coisa, mesmo que seja ruim, do que ficar sem nada. Será mesmo que era melhor? Será que esse espaço vazio agora não vira um espaço de criatividade? Que a gente consiga construir algo diferente, algo que a gente quer viver, algo que a gente quer que as pessoas vivam. Então, quando a gente fala, né, dessa parte de construções de novas estruturas, de novos negócios, de novos fazeres, nós, mulheres, somos as principais agentes ali de mudança dessa estrutura. Mas a gente ainda está levando muitas crenças limitantes e esses medos que essas crenças causam, né? Muitos medos. É porque as crenças, elas são o nosso alicerce. Então, tudo que a gente constrói em cima delas. Mas talvez, se essa crença é limitante para você, tudo que você construiu em cima daquele alicerce está mais te prejudicando do que ajudando. Então, como você falou, é muito melhor desconstruir, botar essa casa no chão e começar a partir dali uma nova construção, com um novo alicerce, mas aí com consciência. Não é uma crença que vai vir da infância e você não entendeu de onde veio aquilo e por que veio aquilo, mas com consciência, com autonomia, com autorresponsabilidade, tomando as decisões e as rédeas da sua vida, né? Eu acho que essa é a grande batalha de nós mulheres, é entender que a gente pode botar tudo no chão e tomar as rédeas da nossa vida e falar, agora quem manda nisso aqui sou eu, essa casa é minha vida, essa é a minha história. E essa é a parte difícil, é dar essa virada. Depois que deu a virada, vai. E muitas vezes a gente foi ensinada também, né, a ser muito obediente até demais. Então, quando a gente chega nessa vida adulta, né, que a gente precisa construir esse espaço que a gente sabe que é mais difícil também pra gente, é muito mais complicado essa consciência de que sim, eu posso e sim, eu consigo construir e eu posso fazer a mudança que eu quero ver no mundo. E ainda mais quando a gente chega nesse universo linear de coisas. Então, por exemplo, empresas tradicionais, muitas delas ainda estão ali naquele movimento de preciso de habilidades técnicas, precisa ter aquele conhecimento técnico. E as empresas que a gente está construindo hoje em dia, né, que estão nascendo agora, elas vêm com um olhar diferente. Um olhar de que essas habilidades técnicas ali muito específicas daquele trabalho em si, elas podem ser aprendidas facilmente. Mas será que a gente sabe, a gente já aprendeu a aprender? A gente sabe como a gente aprende? Ou o aprendizado só vem lá, regradinho na apostila lá da escola, e a gente lá
lendo e escrevendo e tudo mais. Como que é esse nosso aprendizado? Porque cada pessoa também aprende diferente. Tem gente que é mais visual, tem gente que aprende com a leitura. Cada um tem uma forma de aprendizado, mas a gente sabe realmente como a gente aprende? Essa forma do aprendizado é muito cruel, né? Uma das crenças limitantes que podem existir é exatamente essa. Eu sou burra porque eu tirava notas baixas na escola, só que o formato da escola é um formato técnico, é um formato de habilidades técnicas, não é um formato de habilidades emocionais, né? Agora a gente tem essas habilidades, né, que a gente chama de hard skills ou soft skills, que são exatamente esse complemento, né? As hard skills são habilidades técnicas que você aprende na escola, na faculdade, num curso técnico, numa graduação, numa especialização. E as soft skills são exatamente essas que não são ensinadas na escola, mas que são muito mais difíceis de ensinar e que são muito mais valiosas até que as habilidades técnicas. Polêmico isso, né? Mas são. Elas são habilidades emocionais e sociais. Então, às vezes, aquela pessoa que tinha dificuldade em matemática, ela sabia muito bem gerenciar as suas frustrações e sabia muito bem lidar socialmente com os coleguinhas. Então, hoje, até que enfim, as empresas estão começando a olhar para isso, começando a olhar para essas habilidades que são tão importantes, que são habilidades emocionais e sociais que fazem toda a diferença ali no relacionamento. Não é só chegar lá e apertar um parafuso e consertar alguma coisa e fazer uma cirurgia, ou seja lá qual for a habilidade técnica. Mas de nada adianta se você não tem essas habilidades emocionais, né? Como você falou, saber ensinar. Do que adianta você ter muito conhecimento se você precisa passar essa habilidade para uma equipe e você não consegue passar para uma equipe? Então, é uma habilidade importante e vai muito além do técnico, né? Você sabe, Sara, que uma das principais habilidades que o Fórum Econômico Mundial coloca como habilidades para o futuro são essas socioemocionais, né? São essas soft skills. Porque a gente vê hoje em dia esse mundo mecanizado ali de apertar botões e ao mesmo tempo a gente vê pessoas com muitas crises assim de identidade, de entendimento, questões de não saber se relacionar com outras pessoas, como você trouxe, né? Esse entendimento de como a gente pode passar essa informação, como que a gente pode aprender, como que a gente pode fazer as coisas de forma diferente, então trazer inovação com isso também. Então, é um olhar mais minucioso para que esse ser humano coloque ali na mesa essa potencialidade dele, e não o histórico, né? Então, a gente tem um histórico já de aprendizado e tudo mais? Tem, mas a gente consegue criar a partir daqui. A gente não precisa viver de passado, a gente pode olhar para o futuro e entender o que mais aquilo pode acontecer, né? O que pode vir, surgir daquilo. E isso é muito importante quando a gente fala também dessa questão socioemocional, porque é isso que vai direcionar a gente para esse futuro. A gente está vivendo uma realidade de pessoas muito feridas, né? Já faz um tempo que a gente fala desse autoconhecimento, desse olhar mais profundo para a gente poder curar essas percepções que a gente teve de mágoa e tudo mais. E é muito importante que a empresa entenda que essas pessoas, elas são seres humanos, então elas estão ali com a vida pessoal e com todos os problemas que todo mundo tem, né? Todo mundo está ali vivendo as suas dores, os seus conflitos e os seus problemas. E aí, quando a gente fala dessas habilidades socioemocionais, a gente também está falando de gerenciamento de emoções, de gerenciamento de frustrações, que pode ser no ambiente de trabalho, mas também pode ser na vida pessoal.
Então, a pessoa vai trabalhar, se ela está tendo um conflito familiar, se tem alguém na família doente, ou se brigou com um parceiro, está tendo algum conflito no relacionamento, tudo isso vai interferir na produtividade daquela pessoa naquele momento. Então, se ela sabe gerenciar melhor as emoções, entender que faz parte do relacionamento, que depois, quem sabe, um bom diálogo vai resolver aquilo, ou às vezes dar tempo ao tempo, porque tem coisas que precisa de tempo para baixar a poeira e ser resolvida. Essa pessoa chega melhor na empresa, ela produz mais e ela tá bem. E aí, se ela tá bem, até o ambiente que ela tá fica mais tranquilo, né? Esse gerenciamento interno é muito importante, é tão importante quanto o externo. Inclusive, nessa sociedade que a gente vive de pessoas ansiosas, né? E me coloco também nessa situação de ansiedade, porque com tudo que a gente vive, né? Com todo esse externo, é muito difícil hoje a gente perguntar para uma pessoa se ela, né, tem ansiedade, se ela é tranquila, assim, ou se ela tem algum tipo de ansiedade, a pessoa falar que não tem nada. Todo mundo sofre hoje em dia com algum tipo, algum grau de ansiedade, né? E essa sociedade de pessoas ansiosas, entender esse emocional, como que a gente vai fazer o gerenciamento das nossas emoções, sendo que ali, né, e agora? E imediatismo, e acabou o mundo, porque tudo isso a ansiedade traz pra gente. Então, como lidar, né? Então, como sair dessa situação e entender como gerenciar essas emoções? É um desafio, Sara. Com certeza é um desafio. Mas a grande vantagem é que se você está aqui com a gente no Natural Pod, a gente já está aqui na 4ª temporada de autoconhecimento e de investigações, né? De avaliação de técnicas diferentes. Então, a gente já está nesse caminho para construir uma habilidade socioemocional melhor, né? Além desse gerenciamento interno, aí o jogo fica um pouquinho mais difícil, porque tem o gerenciamento externo. Então, a gente gerencia as nossas emoções para poder conviver com as outras pessoas. E assim, todo mundo que já trabalhou em equipe com uma pessoa que está disposta a acabar com o convívio da equipe sabe o como isso é difícil e afeta todo mundo. Então, uma pessoa que está disposta a inventar mentiras, uma pessoa que está disposta a empurrar o trabalho para o colega para ter que trabalhar menos, uma pessoa que às vezes é mal-humorada e dá resposta atravessada para todo mundo, tudo isso atrapalha o bom convívio da equipe. Fica um clima pesado, né, Amanda? E aí isso já é uma habilidade social. Então a gente para de olhar para dentro e começa a olhar para fora, para o convívio, para o bem-estar de todo mundo que está ali com a gente, sendo um pouco mais empático se aquela pessoa está passando por um problema específico, e até tendo uma comunicação melhor com aquelas pessoas. Então, se tem alguma coisa que eu preciso comunicar no tempo certo, na hora certa, aquela pessoa realmente precisa saber daquilo. Qual a forma mais clara, específica e direta que eu consigo falar aquilo para aquela pessoa? E no fim, tá tudo emaranhado, né? O gerenciamento da nossa emoção, a forma como a gente se relaciona com as pessoas e essa comunicação um pouco mais cuidadosa, que eu acho que tem tudo a ver com aquele nosso episódio da comunicação não violenta, acho que cabe muito. Se o pessoal que está vendo aqui agora ainda não assistiu, vai lá no nosso episódio de comunicação não violenta, que eu acho que é bem complementar. Perfeito, Sara. E entender mesmo o que a gente faz pra gente, como a gente lida com a gente mesmo, reflete totalmente em como a gente lida com as pessoas, né? Entender também que muitas vezes essas nossas frustrações, essas nossas coisas que não saíram conforme a gente esperava, é nosso, né? Não adianta a gente querer jogar esse problema para outra pessoa e descontar em outra pessoa, porque não vai resolver o problema, né? Então, a gente se gerenciar também ajuda a gerenciar esse convívio com as outras pessoas e torna tudo muito mais fácil e a comunicação mais fluida também, né? Então, formas da gente conseguir passar a mensagem sem agredir o outro, né? A gente está conseguindo realmente conversar.
a gente ser entendido, né? A gente consegue passar essa mensagem de forma que ela seja entendida e receber de volta uma mensagem que a gente também consegue compreender. E entender mais uma vez que nós somos uma coisa só. Então, o nosso gerenciamento de emoção influencia em como a gente age com os outros, na forma que a gente se comunica, na forma que a gente toma decisões. E aí, para esse episódio, a gente trouxe alguns resultados de alguns estudos bem interessantes. Então, no primeiro estudo, 500 diretores executivos da revista Fortune foram entrevistados, foram avaliados. E o resultado foi impressionante. Porque 75% do mérito do trabalho e do sucesso a longo prazo foi devido às soft skills, habilidades emocionais e sociais. 75% do sucesso a longo prazo. E os outros 25% foram devido às habilidades técnicas. Precisa ter habilidade técnica? Precisa. Mas se você tem habilidade técnica e não consegue gerenciar emoções, se você tem habilidade técnica e não consegue lidar com equipe, você não consegue ter sucesso, você não consegue crescer. Ninguém é uma ilha. Não adianta ser o melhor especialista do mundo em algo específico sem equipe. E aí eu achei fantástico esse estudo, porque 75% é muita coisa. Fiquei surpresa. E é importante também frisar essa palavrinha aí de longo prazo, né? Então, são pessoas que têm sucesso sem pisar em ninguém, sem ali ferir ninguém. Por quê? Porque é um sucesso contínuo, né? É um sucesso que a gente não tá nessa parte imediatista que tem que ser para ontem, que eu tenho que estar lá, tipo, na televisão, ontem já tô perdendo tempo e tudo mais. Não, é uma construção, a gente entende que é uma construção e isso vai ser percebido durante a nossa vida, durante a nossa carreira, durante, né, a nossa vida profissional aí também. Então, o tempo tem o seu tempo. A gente sabe que essas habilidades socioemocionais são muito mais difíceis de ser aprendidas, exatamente por isso que as empresas, elas preferem essas pessoas que já têm a soft skill, para que depois elas entreguem treinamentos para essas habilidades mais técnicas. Mas tem um outro estudo bem legal, com os dados bem legais. Ele mostra que trabalhadores que recebem treinamentos socioemocionais, eles são 12% mais produtivos do que trabalhadores que não recebem esse tipo de treinamento. Então, ter esse treinamento, ele funciona, porque faz com que melhore esse convívio, que melhore esse gerenciamento de emoções, e a partir daí, eles aumentam 12% da produtividade. Que a gente está falando também de pessoas trabalhando mais felizes, né? Quando a gente faz o negócio com gosto, a gente sabe como que é diferente do que fazer o negócio empurrado ali, né, Sara? Então, muitas vezes a gente percebe isso num atendimento, por exemplo, né? Eu fui na farmácia ontem e a vendedora ali, né, a atendente, ela estava se arrastando para vender. Então, assim, foi um negócio de 15 minutos para pegar um remédio. E aí, já deu para perceber, eu fiquei olhando ali e falei, nossa, ela não deve estar feliz no trabalho que ela realiza, né? Independente, né, dessa questão da gente achar ou não o trabalho bom, aquela posição de trabalho bom, para a pessoa que realiza aquilo, né, se ela faz aquilo feliz, se ela faz aquilo bem, né, com ela, né, com o lugar que ela tá, é muito diferente. Então, todo aquele atendimento poderia ser de uma forma diferente se aquela atendente estivesse feliz, né? Então, como que a gente pode proporcionar isso também para os times que a gente pode ter envolvimento? E isso não é só no trabalho em si, mas pode ser também na vida, né? Como que a gente pode trazer isso, né? Então, a gente melhorar as nossas habilidades socioemocionais também podem ajudar na construção de times mais felizes. Nossa, você trouxe uma coisa perfeita, que é integrar isso.
a vida com o trabalho. Se você está bem na vida, se você tem qualidade de vida, você tem qualidade no seu ambiente de trabalho. E aí, obviamente, você vai ser mais produtiva. Então, é qualidade de vida, qualidade de trabalho, qualidade de relacionamentos. É impossível você ter uma qualidade de vida, você estar bem, você gostar daquilo que você faz, gostar do ambiente que você tá, ser confortável e você não ser produtiva. Você vai ser produtiva. Então, é olhar para tudo isso de uma forma integral mesmo. Quando a gente procurou esses estudos, tinha algumas habilidades ali um pouco mais valorizadas, algumas habilidades específicas mais valorizadas. E aí eu vou só ler aqui rapidinho para vocês, só para vocês terem uma noção do caminho que esse tipo de estudo e que esse tipo de habilidade está seguindo. Vou ler porque estava no estudo, tá, gente? Então, só para vocês terem ideia. As habilidades são empatia, liderança, comunicação, trabalho em equipe, boas maneiras, capacidade de ensinar, lidar com diversidade, autoconfiança, otimismo, responsabilidade, senso de humor, integridade, gerenciamento de tempo, motivação e bom senso. Quer dizer, se uma pessoa tem isso, eu já quero ser amiga dela, né? A gente quer pessoas, assim, até para nosso convívio, assim, né? E é isso que você trouxe, né? Tudo integrado, Sara. Então, são pessoas que, quem sabe, a gente não pode se tornar também essa pessoa que a gente quer no nosso convívio e também atrair essas pessoas ou que essas pessoas se transformem nesse tipo de pessoa também que a gente quer conviver. Então, conversando sobre isso também, eu acho que é importante para que a gente tenha mais consciência da importância da gente se transformar e passar essa informação para frente também, para que as pessoas comecem a pensar mais sobre isso e, quem sabe, também se transformar. Né? E aí a gente transforma o coletivo, né? Eu acho que isso é um bom motivo para a gente pedir agora para você que está nos escutando, que está nos assistindo, a compartilhar esse programa com alguém que está querendo melhorar as suas habilidades para conseguir um cargo legal ou se destacar na própria empresa e até para a vida mesmo, né? Então vamos espalhar esse episódio por aí para ver se aos pouquinhos a gente consegue mudar esse coletivo, né? As habilidades que as pessoas querem desenvolver e até essa nossa cultura mesmo. Perfeito. Eu quero muito agradecer você que ficou aqui com a gente até esse momento. E segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo no descritivo. Muito obrigada.